Olá pessoal, a paz de Jesus, a todos e o amor de Maria. Eu estou dando uma passadinha por aqui porque eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho da minha história na minha paróquia de São Benedito aqui em Amparo ao longo desses quase 40 anos. Eu comecei na catequese de perseverança como catequista e no início da catequese eu fui convidado pelo grupo de jovens JLCC aqui da paróquia para participar do festival de música, que eles não tinham na época o ministério e eu já fazia parte. E aí eu aceitei o convite e fiquei super feliz. E a partir dali, nesse primeiro festival, o tema era a família. Eu compus a música Família de Amor, que logo eu vou estar trazendo ela aqui no canal para vocês. E a gente foi feliz, a gente conquistou o primeiro lugar, nós ganhamos a melhor torcida, o troféu de revelação da Thaís, o conteúdo teológico, a gente tirou 10, nós ganhamos a melhor música e o primeiro lugar. E foi muito bacana, foi muito legal. A gente foi para esse festival com cerca de 120 adolescentes da catequese de perseverança e foi uma festa, foi uma alegria. E a partir dali, então, eu comecei a compor e não parei mais. Então, o que acontecia? Todos os encontros de catequese de perseverança, a cada tema que a gente propunha ali em estar passando para as crianças, eu compunha uma música e fui compondo. Então, hoje eu estou realizando um sonho que, além da participação na comunidade, além dos festivais, que foram 8, e a gente teve a graça de conquistar 6 vezes o primeiro lugar, e foi uma festa, sabe? E eu não parei mais. Então hoje eu estou aqui realizando esse sonho, esse desejo de estar levando para as pessoas as minhas composições que falam de Deus. Como eu já falei no primeiro vídeo, tenho também lá as composições de música popular brasileira, e aos domingos, então, eu estou ali todo domingo colocando uma música no canal, às 10 da manhã, elas ficam para a estreia. E eu quero agradecer até aqui a todos que estão me acompanhando e dando esse prestígio para mim, ouvindo minhas músicas, que esse era meu desejo, de levar as minhas composições para mais pessoas. E também no ministério eu tenho lá os cantos da missa que eu componho, os cantos de ato penitencial, os salmos e tudo mais. E toda quarta-feira, então, às 10 horas, eu solto os cantos da Santa Missa. E agora eu estou aqui falando com vocês nessa sexta-feira e dando um início, um pontapé, mais um início no canal, onde toda sexta-feira eu vou estar aqui falando com vocês sobre a música que vai para o domingo no canal, certo? Então hoje eu estou com uma felicidade enorme de eu estar podendo falar da música que vocês vão poder ouvir agora domingo às 10 horas, que é a estreia dessa música. Ela se chama A Generosidade, é uma música também que eu compus na época na catequese, preparando um encontro sobre esse tema, a generosidade. E então eu gostaria de partilhar com vocês o texto que na época eu preparei para as crianças e gostaria de passar para vocês ouvirem e depois interagirem com a gente aí, colocarem lá seus comentários, tá bom? E só lembrando, então, toda sexta-feira eu vou estar aqui falando alguma coisa relativa àquela música que eu vou colocar no canal no domingo. Então eu vou contar, na verdade, a história da música, como eu compus, como que foi o momento, como que surgiu a inspiração, tá bom, gente? E eu espero que vocês gostem, tá bom? Dessa nova etapa aqui no meu canal, que para mim é um sonho, é um desejo que eu sempre tive, é uma sede que eu tenho, sabe? Isso me queima por dentro, de eu não ficar aguardando aquilo que para mim é a presença de Deus, o Espírito Santo que me iluminou e continua me iluminando, quando eu preparava os encontros, e agora aqui estou falando para vocês da minha simplicidade, na minha humildade, no meu jeito de ser, e eu espero que vocês gostem, então, de cada história, de cada música que agora, então, na sexta-feira eu vou estar falando para vocês.
tá bom? Então todo domingo tem lá uma música no canal e ela é produzida, fica como guia disponível para quem queira gravar. Nas quartas-feiras, então, os salmos, os cantos da missa, e na sexta-feira eu vou estar aqui falando com vocês, tá bom? Eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão me acompanhando, tá bom, gente? Deus abençoe vocês grandemente. Eu sou muito grato porque eu estou realizando um sonho, eu estou super feliz, sabe? Estou podendo trabalhar, né, aqui com essa ferramenta, com a internet, e está podendo falar um pouquinho de Deus na minha humildade, na minha simplicidade, mas eu vou estar falando aquilo que fez parte da minha vida, que eu convivi, que eu passei por aquele momento, né, juntamente lá com os outros catequistas da minha comunidade, as crianças. Nós chegamos a uma época, eu tenho até um livro de assinatura com 224 crianças participando. Então foi uma bênção, foi muito bom, e hoje eu estou podendo aqui partilhar com vocês. E quando eu preparei esse encontro sobre a generosidade, eu queria então, eu estou com o papel aqui, eu vou fazer a leitura do texto que eu preparei. Lógico que lá a gente tinha as dinâmicas, as brincadeiras, depois de ter falado, ter dado a palestra sobre a generosidade, aí a gente dividia em grupos, né, nas salas. A gente fazia lá um temporal, a gente fazia um diálogo, né, a opinião deles, e depois a gente voltava ali para o teatro onde a gente se reunia e cada um dava a sua opinião, falava alguma coisa. Então sempre tinha música, eu sempre montava os sons, sempre animando os encontros e compondo, e hoje eu estou aqui falando sobre a generosidade. E o texto que eu preparei foi esse, que a generosidade, ela não é apenas a boa moral que a gente expressa em dar as coisas boas para as pessoas, ou uma vontade própria que a gente tem de doar, de dar as coisas, e às vezes até a gente doa de forma abundante. Não, a generosidade é também uma virtude que nos leva à negação dos vícios como o egoísmo, o orgulho, o medo, a maldade. Ela faz de nós uma pessoa cada vez melhor quando a praticamos. Como uma semente, sabe? Como a sementinha, quando a gente planta, né? Quando a gente planta, a gente cuida dela e a gente participa ali do crescimento dela, ela vai produzir frutos. Assim, a generosidade na nossa vida, quando ela é praticada, ela vai produzir frutos. A gente vai poder ajudar muita gente, com certeza. E aí então o texto lá da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um de conforme determina o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então é interessante, né? Quando a gente vai fazer, a gente é generoso, com certeza a pessoa generosa, ela faz com alegria, e ela, tudo que ela pratica ali, né, doando, ajudando, num sorriso, numa conversa com alguém, ela faz com alegria, ela não faz por obrigação. Então é isso mais ou menos que aqui a carta de São Paulo aos Coríntios está dizendo para a gente, porque São Paulo quer dizer para a gente fazer com alegria, porque Deus ama a alegria, ou seja, Deus ama a pessoa que faz com alegria, a pessoa que vive, que transmite alegria ao estar fazendo algo de bom para alguém, fazer com alegria, né, pessoal? E Provérbios, capítulo 11, versículo 25, diz que o generoso prosperará, pois quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Como é gostoso, né? A gente sabe disso, e quando a gente faz o bem, a gente sente aquela satisfação, aquela coisa gostosa, é como se fosse um alívio, né? Uma coisa assim, eu pude fazer algo para alguém, né? Então, é muito interessante, né? Porque a gente vai prosperar com isso, porque a gente está levando um alívio para a pessoa, a gente está levando uma ajuda, ou quer seja financeira, ou quer seja numa palavra, ou num sorriso, ou numa acolhida, num abraço, enfim.
Isso aí vai também trazer para nós aquela coisa gostosa, né? Aquele prazer de você estar dando um abraço, estar recebendo, estar dando um sorriso, estar podendo ajudar alguém. E aí então, continuando o texto, eu disse na época para os adolescentes, a generosidade é uma qualidade humana, um valor e, em alguns contextos, pode ser vista como um dom, tá bom? É a virtude de dar, oferecer ou compartilhar de forma espontânea e desinteressada, seja bens materiais, tempo, conhecimento ou apoio emocional, pensando no bem-estar do outro. Não se limita apenas a doações materiais, mas também a gestos simples do dia a dia, como ouvir alguém com atenção ou oferecer ajuda. Às vezes aquela coisa, a gente está caminhando aí no dia a dia, para cá, para lá, aí a gente se depara com uma pessoa triste, talvez ali um bom dia, uma boa tarde, oi, tudo bem? Um sorriso, a gente está levando para aquela pessoa um pouquinho de esperança, um alívio, porque talvez a tristeza daquela pessoa, com certeza, ela está passando por um momento ali, um momento difícil, alguma situação que não está legal. Então, é isso, tá? Esse texto está dizendo isso, que a gente possa no dia a dia, então, estar atento, né? Olhar para as pessoas, cumprimentá-las, um bom dia, um sorriso. E lógico, financeiramente, se a gente tem condições de ajudar quem precisa, melhor ainda. Mas eu acredito que uma palavra saindo da nossa boca, vinda do coração, a gente vai poder tocar naquela pessoa e ajudar ela de alguma forma. Seguindo o texto, a generosidade é uma característica positiva da personalidade da pessoa que se manifesta em ações e atitudes em relação ao outro. Acabei de falar isso. O generoso é uma característica própria, né? Ele já se manifesta, ele vai fazer alguma coisa em prol do outro. É um princípio moral que valoriza o bem-estar alheio e a partilha, promovendo solidariedade. A generosidade é uma qualidade de quem ama. Que bom isso, né, gente? Praticando a generosidade, a gente está demonstrando o amor, que é isso que Deus pede. Amai-vos uns aos outros. A pessoa generosa quer ajudar outras pessoas com seus recursos, seu tempo e seus talentos. Está aí, ó. Deus dá a capacidade, Deus dá os dons, Deus dá para nós os talentos, a gente colocar a serviço do outro. Então, aí, a gente faz isso quando a gente é generoso. A gente partilha com o outro, né, aquilo que Deus dá para a gente. Deus abençoa quem é generoso. O cristão não pode ser egoísta. Se a gente tem Deus, a gente não tem para a gente, né? Porque Deus, Ele ama a todos. Então, esse amor que a gente recebe de Deus, a gente também transmite para o nosso próximo, para o nosso irmão necessitado. Ignorando os problemas dos outros, porque às vezes o problema do outro ele é tão complicado que a gente ouve, a gente às vezes tem maneira de falar, o problema não é meu, ele que se vire, ele arrumou o problema, ele agora que saia dessa. E às vezes ele está precisando de um conselho, sei lá, porque a gente que está de fora vendo o problema do outro, a gente vai perceber aonde a pessoa está indo buscar, onde ela está arrumando o problema daquilo que ela está passando. Então, às vezes, a gente enxergando de fora, às vezes, um diálogo, né, uma conversa, isso aí a gente talvez possa estar ajudando mais ainda a pessoa. A pessoa generosa reflete o amor de Deus, que a gente já falou, que nos dá bênçãos com generosidade também. Ou seja, se a gente pratica o bem, a gente recebe o bem. A gente é generoso, Deus com certeza também vai ser generoso com a gente, porque a gente sabe que nós não somos santos, que a gente também comete lá os nossos pecadinhos, tiririca, como eu dizia na catequese para as crianças, os pecadinhos do dia a dia. Então, a partir do momento que a gente pratica alguma coisa além desses pecados de bom, de generosidade, Deus também, na sua generosidade, vai nos perdoar os erros que a gente comete no dia a dia.
quando a gente se coloca a serviço de alguma outra coisa, a serviço de alguém, de uma outra pessoa, estando conectado com Deus, a gente vai ter a satisfação de fazer aquilo, ou seja, a gente faz com alegria. E praticando a generosidade com alegria, com amor, o próximo, ele vai perceber em nós a nossa bondade, nossa solidariedade, a nossa ajuda, a nossa generosidade. Que bom que é isso, gente, que bom que é isso, as pessoas olharem a gente e perceberem, puxa, às vezes a gente fala como aquela pessoa é boa, como aquela pessoa é generosa, olha que coisa bonita que aquela pessoa fez, não é verdade, gente? Então é isso, a pessoa, né, que está precisando da nossa ajuda, com certeza ela vai dizer isso para as outras pessoas, não é verdade? Então a gente não perde nada em ser generoso, em poder ajudar. E falar em ser generoso e ajudar, Lucas capítulo 6, versículo 38, ele diz assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, pois a medida que usarem também será usada para medir a nós. É a música, o refrão da música lá, vocês vão poder ouvir domingo, que fala sobre esse tema, a solidariedade, que eu compus para as crianças. Então aquela coisa, essa expressão que Jesus fala para nós no Evangelho, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante nos será dada, fala da importância que é a generosidade e da lei que causa efeito. Quer dizer, o generoso, aquele que é cristão, que tem Deus, a generosidade é como se fosse uma lei para nós. Nós temos que praticar generosidade. Jesus usa essa imagem da lei, da boa medida, calcada, sacudida e transbordante, usa essa imagem de forma, assim, de como damos aos outros, com generosidade e em abundância. É a mesma medida que seremos medidos e abençoados por Deus. Na medida que a gente fizer, né, como o nosso coração manda, a gente vai receber de Deus na mesma quantidade. Tá certo, gente? Então, quando a gente se esvazia e se preocupa com o outro, é também uma virtude de compaixão e de humildade, uma força de caráter, uma riqueza que a gente tem de Deus, é uma força espiritual, ou seja, a generosidade é Deus que nos dá. Com certeza todos temos, não estou falando aqui de dinheiro, de você dar esmola, não. A gente ser generoso, isso aí Deus nos dá, que é a gente se preocupar com o próximo, é a gente fazer algo pelo próximo, como eu já disse, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, um simples olhar, não é verdade, gente? Então isso é uma coisa espiritual, porque é Deus que nos dá, ela faz parte da gente, cabe a nós praticarmos a generosidade. Também, quando a gente faz uma boa ação, sem interesse pessoal, sem querer nada em troca, a gente está exercitando a busca pela santidade, cada dia ser uma pessoa melhor. Essa coisa da gente fazer sem interesse, só faz quem é generoso, porque aquele que faz com interesse, ele é egoísta, ele está querendo alguma coisa em troca. E aqui, nesse trecho, fazer sem querer nada em troca, a gente vai estar exercitando a busca pela santidade. Eu estou dizendo isso porque meu pai, pessoal, que já está com 12 anos, que ele faleceu, ele me dizia muito, quantas vezes, N vezes ele me dizia isso: filho, temos que buscar a santidade. Todo dia meu pai me falava isso. Ele queria dizer para mim: filho, cada dia seja uma pessoa melhor, né? Então, gente, a generosidade com certeza é uma das virtudes que nos ajudará a sermos uma pessoa melhor, a sermos uma pessoa que transmite a imagem e a semelhança de Deus. Tá bom, gente? Então é o que eu queria passar para vocês, que esse tema, esse texto, tudo que eu falei aqui, eu fazia lá na catequese com as crianças e hoje eu pude partilhar com vocês. Eu estou muito feliz,
sabe? Então, assim, domingo, agora, próximo domingo às 10 horas, vocês vão poder ouvir a música, a generosidade que eu compus na época para as crianças quando a gente fez um encontro sobre esse tema, sobre o ser generoso. Pessoal, obrigado, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria para vocês.